Olá, boa noite para todo mundo. Estamos ao vivo mais um domingo aqui. E as configurações, deixa eu ver se está tudo certo. O volume deve estar ok. Talvez o professor, quando ele chegar, eu aumente mais um pouco. Bom, pessoal, muito boa noite para quem estiver chegando agora. Hoje nós temos uma live, um tema bem interessante, né? Um tema bem instigador, um tema sobre trauma. Sobre essa questão do trauma, eu fiz questão de fazer um convite ao professor Éder. Eu já vou dar boa noite, pessoal. Quem tá aqui? A Paty Oliver, boa noite, Paty. A Natália falando, gostei da camisa. É a do Senhor dos Anéis, essa daqui. Essa camisa aqui é uma das minhas preferidas. Boa noite, Vitor. Boa noite, Micaele Benaton. Deixa eu ver mais quem tá chegando. Então eu vou dando boa noite pro pessoal e daí eu vou apresentando o tema de hoje. Lembrando, inclusive, para quem que não acompanha muito aqui as lives, né, ou está chegando por hoje, muitas vezes nos devaneios de domingo a gente tem um tema já pronto, que eu já coloco durante a semana, e às vezes surge na hora, né? Hoje o tema já tem um tema já pré-definido, que é sobre trauma. E aí a Fernanda, deixa eu ver, curte a estante, meu sonho de consumo. Então, essa estante aqui ela foi sendo construída com o tempo, né? Aqui tem vários livros que eu aprecio muito e volto a eles. Inclusive hoje eu vou usar uma das referências, né? A minha intenção hoje também, inclusive, falando sobre livros, né, é fazer uma pequena leitura que eu acho que é bem sobre o tema, né, sobre o tema do trauma aqui, mas aí eu vou tentar pincelar um pouco da visão da psicologia arquetípica, né, mais especificamente do James Hillman. E aqui eu vou dando um oi pessoal. O professor Éder, ele me mandou já um recado já no WhatsApp, dizendo que ele vai atrasar um pouquinho, né? Questões de domingo. Mas aí até então a gente espera por ele. E aqui eu vou fazendo as apresentações. Então se vocês tiverem alguma questão, gente, eu vou aqui também explanar de uma forma mais geral. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tema, se vocês colocarem nos comentários, fica um pouco difícil de assistir, fica um pouco difícil de se acompanhar. Então eu peço para quem tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira muito, que a gente puxe o tema com relação a essa visão, que coloquem aqui nessa caixinha que tem um balãozinho e tem uma interrogação. Eu não sei se para vocês aparece, então se vocês puderem confirmar para mim. O professor Edson já está entrando, inclusive. E deixa eu ver mais. Qual que seria a questão que... fique à vontade, né? Como sempre, para conversar e mantendo o respeito, mantendo o companheirismo entre vocês, né? Dentro do chat. E hoje nós vamos ter o professor Éder conosco, ele já deve estar entrando. Deixa eu ver se ele já pediu solicitação. Ainda não. Professor, se você estiver me escutando, por favor. Aqui a Fernanda Hallis aparece sim a caixinha. Que bom. Então, se tiver algum problema, inclusive, pessoal, durante a live, com relação a áudio, com relação a se estiver travando, alguma coisa assim, eu peço que, por favor, vocês avisem para colocar aqui embaixo e aí eu fico atento se está ok. A Diana falando boa noite, Diana. Diana Barros. Professor Éder, eu acho que eu vou mandar o convite a ele. Deixa eu ver se ele me recebe. Acho que... Se ele consegue ver aqui. Eu deixo aqui pronto. Então deixa eu ver. Vou acenar para algumas pessoas aqui que estão entrando aleatoriamente. Olá. Já tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. É da Paty Oliver. Essas perguntas eu vou deixá-las aqui, então, por enquanto. Podem ir mandando. Eu acho que a pergunta da Paty já é muito pertinente, já com relação ao tema. E vou guardando elas aqui. Agora acho que o professor Éder entra. Ele está aqui. Deixa eu aceitá-lo. Vamos ver se agora vai. 1, 2, 3 e... Não, peraí. Tem que aceitar de novo. Acho que agora vai. Eu já aceitei Instagram. Certo, tá indo. Ele tá baixando a janelinha.
Professor, manda um convite de novo. Tá dando ruim o convite aqui para mim. Ah, não tá conseguindo participar. Ai, ai. É sempre um erro desse sisteminha aqui. Deixa eu ver se ele consegue agora. Depois eu mando o convite, professor. Eu vou tentar mandar o convite, que aí temos duas opções aqui para funcionar. Deixa eu ver aqui. Professor. Ah, eu vou mandar um recado aqui, professor. Professor, se você não estiver conseguindo entrar, sai e entra de novo, que pode ser algum erro do próprio Instagram. Que eu não estou conseguindo aceitar. Quando eu clico em aceitar, a janelinha já baixa. Boa noite, Cá Fernandes. Deixa eu ver mais o que poderia ser o problema. Acho que é mais esse. Acho que aí ele saiu a janelinha. Acho que daqui a pouco ela volta. Então, eu vou deixar aqui a minha leitura separada. O professor Hélio não está conseguindo participar, então agora acho que vai. Vamos ver. Agora eu recebi a solicitação oficial. Vamos ver se... Vamos ver. Professor, eu já te aceitei. Eu vou tentar só clicar uma vez para ver se agora o sistema vai. Boa noite, Aí, boa noite, pessoal. Aí, boa noite. Boa noite, professor. Bom, deixa eu ver aqui. É um pouquinho tarde, deixa eu ajustar aqui o altura do telefone. Pronto. Seja muito bem-vindo, professor. Olha, boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite para vocês todos. Estamos aí outra vez agora. Vamos lá. Estamos de novo, né, e aí, professor? Oi? Vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí, como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Como é que está? Bom, falando em trauma, né, que é o nosso tema principal hoje, hoje eu tive um pequeno trauma mais físico, né? Hoje eu fui jogar futebol americano e aí eu me lesionei. Eu tô com uma distensão muscular aqui. Então vou tentar não mexer muito o meu braço, porque eu caí em cima do meu braço aqui. Que horror, que ruim. Bom, acontece, né? Acontece. Mas foi um outro tipo de trauma, né? Diz até que quando tem esse trauma não tem o outro, né? Mas como é que surgiu esse assunto, Roger? Me conta aí esse tema. De onde que ele veio? Então, professor, ele veio de diversas fontes, né? Deixa eu até situar, né? Foi um tema que foi até comentado, assim, não apareceu tão explicitamente dentro da minha clínica nessa semana, mas foi algo que estava ali surgindo como uma narrativa traumática de algo que ali que estava sendo difícil de ser lidado. E ao mesmo tempo, eu estou lendo um livro do James Hillman, né? O Ficções que Curam, esse daqui, e bem no final da primeira parte do livro, ele fala sobre trauma, né? Então foi uma coisa foi bem sincrônica nesse sentido, né? E aí eu pensei, poxa, acho que falar sobre esse tema, que é um tema que inclusive nós não trouxemos, ou não trouxemos assim, com tanta acuidade aqui nas lives, acho que seria interessante, porque eu até fiz um pequeno texto, né, com relação ao trauma nessa semana, mas eu acho que vale muito a pena, professor. Eu até pensei em convidá-lo por conta da sua narrativa, por conta da sua experiência, por conta de várias questões nesse sentido, para poder assim, explicitar um pouco melhor o que seria um trauma, né, na visão psicológica da psicanálise e também da psiquiatria, se há alguma diferenciação entre esses vieses, com relação ao que é um trauma, o que é considerado um trauma. E até tem uma pergunta já feita pela Patty Oliver, e como superar isso, se é possível superar isso, né? Tem já ali uma narrativa de passar pelo trauma ou passar por cima dele, conseguir escrever alguma outra, superá-lo, né? Alguma coisa que está acima do trauma. Então, professor, eu pensei muito na sua competência profissional com relação ao tema e como ele pode ser desenvolvido, e deixo aqui as suas palavras. Você não quer ler o texto? Você disse que você fez um texto, a ideia era você trazer esse texto para a live?
Você Não, não quer não, eu trazer não o texto? pensei nesse Vai. sentido. Eu pensei muito mais em trazer uma concepção inicial de trauma, o que, que seria trauma, e nesse sentido, porque eu acho que vale a visão, por exemplo, que o Hillman traz. Eu fiz alguns grifos, né, nesse texto que eu comentei do Hillman, eu fiz alguns grifos que eu gostaria de dialogar com eles, né, de acordo com o que você puder trazer sobre essa concepção de trauma. Também eu trouxe esses grifos aqui desse livro para poder dialogar um pouquinho com relação a essa noção, com essa visão de trauma. A trauma assim, basicamente, trauma corresponde a uma invasão do aparelho físico por uma quantidade de energia que ele não consegue ligar a representações. Uhum. E, nesse sentido, então, essa experiência ela fica marcada e futuramente vai aparecer, mais para frente vai aparecer ligado a alguma coisa, mas ou não ligado a nada, né? E, então, seria isso, seria basicamente o trauma seria isso, uma quantidade de energia que faz o aparelho físico, sem que haja a possibilidade, naquele momento, de ligar essa energia a representações. Existe uma energia sempre, né, no nosso aparelho psíquico, mas essa energia tende a ser ligada a representações. E essas representações são as representações com as quais a gente lida o tempo todo e tudo mais. Só que, num determinado momento, essa força mais, ela não consegue ser ligada a nada, né? E ela, então, produz no indivíduo efeitos. Lembrando, né, que a ideia do trauma, depois Freud mudou isso, mas que a ideia do trauma esteve ligada à primeira noção etiológica, né, a primeira noção das causas para a histeria. Então, foi colocado como se houvesse uma vivência sexual que não pôde ser, vamos dizer, colocar no termo assim, pode ser digerida, né, pode ser metabolizada, e essa questão sexual ficava sob recalque e iria aparecer mais para frente, de alguma outra forma, sob forma de um sintoma. Esse sintoma ele não seria associado conscientemente à ideia do trauma, à experiência do trauma, né? E, e aí, então, o indivíduo estava com sintomas. No primeiro momento, Freud que uma vez que você conseguisse fazer a ligação daquele sintoma, a ligação histórica, né, daquele sintoma à situação traumática, então esse sintoma se desfaria. E essa noção mudou, não são tão simples, né? A ideia de trauma mesmo mudou mais para frente, tudo mais. Acho que de uma forma geral, assim, o que eu diria sobre trauma seria isso. A gente costuma ilustrar essa ideia, né? Freud dizia assim que a ansiedade, de alguma forma, ela protege contra o trauma. E a gente tem uma ideia, tem uma ideia simplificada, uma ilustração, vamos dizer assim, da ideia do trauma. Né? Você imagina o seguinte, imagine que você vai andando por uma rua e na hora que você passa numa esquina, alguém pula na sua frente e faz burro. Né? Então, naquele momento, há uma invasão do aparelho psíquico, o aparelho psíquico é mobilizado, há uma mobilização ali, né? Mas essa mobilização não é ligada a nada. Você, né, leva um susto, né? A ideia do susto. E aquilo ali não está ligado a coisa nenhuma. Você não sabe para onde veio aquilo, você não sabe que nome dar aquilo, você não sabe, não tem uma imagem ainda no primeiro momento para associar aquilo. Então, não tendo essa imagem, mas fez você, né, trabalhar com essa situação. E agora, se alguém chega para você e diz, olha, quando você passar naquela esquina, alguém vai pular na sua frente para fazer burro. Né? Então você já está na expectativa de que aquilo aconteça. Uhum. E quando a pessoa pula na sua frente e faz burro, o palhaço, vai assustar outro aí, não sei o quê. Ela fala, você tem uma reação qualquer.
ou então, ó, que bom te ver, não sei, enfim, alguma coisa que a sua expectativa já não permite que aquele estímulo tenha uma função traumática. Né? Então, ilustrando, estou colocando a coisa dessa maneira, para ilustrar isso que o Freud diz que a ansiedade protege com relação ao trauma. Mas o que a gente poderia falar nesse sentido? Então, professor, tem uma pergunta aqui da. Acho que é essa noção. Sobre essa concepção, né, de ansiedade, ela protege, né, ela, ela se organiza sobre o. Como é, a frase, né, a questão que ela protege, né, que ela protege contra o trauma. Tem a pergunta aqui da. Deixa eu ver até. Da Patty Oliver. Como superar o trauma, né? Acho que aí vai no sentido de. Talvez, eu não sei se foi a intenção da pergunta dela, mas talvez seja no sentido de. Tá, eu sofri alguma coisa traumática e como eu posso me desfazer disso, né? Como eu posso me superar isso? Como eu posso passar por cima de? É possível, né? Olha, o trabalho, e aí a gente já volta lá para os primórdios, né? O trabalho é justamente você dar representações às quais essa experiência traumática vem a se ligar. Isso dito assim, simples, né? Com 5, 10 palavras eu falei isso, mas as coisas não são nada simples. Uhum. Na verdade, a ideia de você associar aquela vivência a algo que possa ter sido mobilizado por ela, que venha ter sido é um trabalho analítico, né? Um trabalho analítico. Você vai fazer junto àquela pessoa durante muito tempo, até que aquela experiência, volto a dizer, possa se referir a alguma ideia, alguma representação, alguma imagem, coisas assim. Né? Então, que aquela experiência seja finalmente ligada à imagem, coisa que no momento da experiência não foi. Eu não sei, a gente fala de trauma ultimamente já, de bastante tempo para cá, a ideia de trauma ficou muito associada à ideia de ameaça à vida, né, de ameaça à integridade, seja de pessoa, seja de outro, né, naquilo que passou a se chamar mais tarde transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. Então, não sei se a parte estava falando disso, se você se a essa concepção de trauma, né, que é da psiquiatria, né, do transtorno de estresse pós-traumático, mas essa é uma experiência que, infelizmente, tem aumentado bastante. Né? Ela foi muito marcante. A partir... Freud começou a falar disso na Primeira Guerra, né? Mas antes do Freud eu já havia a questão dos quadros histéricos que eram descritos pelo Charcot e até por antecessores do Charcot, quando começaram as viagens de trem, e havia muitos acidentes de trem. Então, os pacientes daqueles acidentes, os sobreviventes daqueles acidentes, às vezes desenvolviam quadros que eram quadros aparentemente neurológicos, mas que eram encaixados dentro da histeria. Então, eram traumatismos. A partir dali, as pessoas não sabiam muito bem como é que era. Depois, Charcot desenvolveu algumas teorias a respeito dessa noção do trauma, e as teorias do Charcot nunca psicológicas, sempre neurológicas, né? Charcot nunca tocou numa psicologia da forma como a gente lida hoje. As explicações dele eram todas neurológicas. Mas mais tarde, depois, né, com a Primeira Guerra, Freud começou a ter sua atenção voltada para aquela chamada neurose de guerra, né, que chega bem perto dessa noção, o que tem a ver, né, com essa noção que a gente tem hoje de estresse pós-traumático. Como eu falei, infelizmente, por conta de alguns fatores, de violência urbana, ou mesmo conflitos e tudo mais, esse diagnóstico de transtorno de
estresse pós-traumático começou a ficar mais frequente, infelizmente, né? E talvez, eu dei essa volta toda, mas eu vou chegar no ponto. Talvez a parte tenha perguntado em relação a isso. Nesse caso, como em qualquer outra situação referente ao trauma, o que vai permitir a superação é justamente que o indivíduo possa falar a respeito disso e encontrar maneiras de representar aquele trauma, né? Maneiras de colocar aquele trauma em imagens, em palavras, né? E a partir daí, então, vai haver a possibilidade dele deixar aquela experiência. Me detendo um pouco aí no transtorno de estresse pós-traumático, não sei se é o interesse de quem está ouvindo, mas como a Camila Silva vou falar, é um quadro que é definido como uma resposta a experiências de ameaça, né? Principalmente ameaça. Né? A pessoa, a partir dali, ela desenvolve alguns sintomas. Um deles, que é a recrudescência da cena. Aquela cena, o indivíduo é invadido por aquela cena volta, estando ele acordado, volta em sonhos, aquela cena começa a retornar, né, de uma forma intrusiva, começa a invadir o psiquismo dele. A outra característica, outra coisa que acontece no transtorno psicossomático é o fato de que a pessoa desenvolve uma evitação fóbica daquelas situações que se assemelham, que chegam perto, né, da situação traumática. E a outra característica seria reações corporais, reações autonômicas, também associadas à lembrança do trauma e do trauma. Então, essa tríade seria basicamente o que compõe o que a gente chama de estresse pós-traumático. O tratamento, né, existe um tratamento psiquiátrico, normalmente você vai tratar com fármacos que vão ter uma ação serotoninérgica, vamos desenvolver isso, e às vezes com o auxílio, um breve auxílio, ou não, mas às vezes, né, com um breve auxílio do diazepínico, e a expectativa de que esse tratamento farmacológico reverta os sintomas que são próprios do estresse pós-traumático. Porém, é fundamental um tratamento psicológico, onde vai acontecer exatamente isso que eu estou insistindo, né? Onde vai acontecer, onde vai se dar a possibilidade da pessoa ligar aquela experiência à imagem e poder falar daquilo que foi despertado por aquilo a que aquela experiência se associaria e tudo mais, né? Então, essa seria uma forma, pelo menos teórica, na prática também, mas não seria tão simples, mas seria a forma de superar o trauma. Agora, né, ultimamente, a gente tem uma classificação nova, né, de doenças mentais e transtornos, e a ideia de transtorno de estresse pós-traumático não está mais apenas limitada a essas situações de ameaça à vida. Fala ameaça à vida mesmo. Né? Está ligada também a situações de grande pressão, seja principalmente na vida afetiva e outras situações em que o indivíduo esteja submetido a uma forte pressão, a uma forte exigência emocional e possa desenvolver sintomas a partir daí. Uhum. Classicamente, o que a gente pensa na ideia de uma ameaça à vida mesmo, propriamente. Né? Nas turmas que eu estava há um tempo atrás, a gente atendeu um cidadão que era um motorista de ônibus. E um dia, quando ia chegando no ponto final de ônibus, uma série entraram no ônibus e começaram a ameaçá-lo com um revólver, inclusive colocando o revólver dentro da boca dele, dizendo que ia matá-lo e tal, não sei o quê.
obviamente, né? Que desenvolveu, apareceu no ambulatório que a gente tinha aula, justamente com esses três grupos de sintomas, que aquilo voltava a cabeça dele seguidamente. Ele, de repente, do nada, voltava aquela imagem, daquela brincadeira, né, que tinha sido feita com ele, que, obviamente, ele não tomou como brincadeira, ele não funcionaria, né? E sonhos também. E, além disso, ele tinha descargas autonômicas, florese, tremor, né, associado também a essa ideia, taquicardia, né, quando tudo falava, a respiração ficava ofegante, também ligada a isso. E ele não conseguia mais entrar no ônibus. Né, eu estava trazendo uma coisa profissional a ele, precisava de um afastamento e tudo mais, porque ele não conseguia mais entrar no ônibus. Fazer sequer o carro, o trajeto, né, que ele habitualmente fazia com o ônibus. Então, estou ilustrando com esse caso, haveria outros, né? Mas estou ilustrando esse caso para mostrar isso. Será que a parte estava falando desse tipo de trauma ou a parte estava falando de algum outro tipo de trauma, alguma coisa não tão evidente, não tão clara, né? Com a palavra parte. Eu acho que vale mais as. Eu acho que eu não saberia responder por ela, né? Talvez seja uma situação, né, que envolva diretamente esse risco de vida. Então, professor, acho que puxando um pouco para essa questão, então, como assim haveria uma possibilidade de um tratamento psicológico, no caso, para uma situação dessa no nível de voltar a representar, voltar ao... Porque é uma cena que ela... É como se ela se tornasse algo autônomo, né? O sujeito não escolhe mais com que ela apareça, ela simplesmente aparece, simplesmente ela reaparece, às vezes de uma forma até mais intensificada durante os sonhos, né? Ou algum devaneio um pouco mais exacerbado. E ali ele se vê como se ficasse preso nessa situação. Então, o que seria essa questão representacional? O que seria essa questão de... isso é algo que eu não consigo sair dessa cena, eu não consigo dar uma solução para essa cena e que parece que ela toma o meu corpo, minha vida de uma forma quase que... quase não, uma forma muito violenta. Como autônoma, né? Pois é. Então, o que você vai pretender isso, né? Que a pessoa possa associar outras questões que não aquele fato. Não aquele fato. Aquele fato provocou essa invasão do psiquismo por uma energia, né? Uma coisa abrupta, intensa. Aquele fato. Agora, a que esse fato remeteria caso você fosse dar uma terapia, espaço para que ele se represente de outra forma. Ao invés de falar, olha, tem uma gangue dentro do ônibus e eles estão aqui em direção de morte e são muito violentos e tudo mais. Ao invés de você falar daquele fato, a que outras coisas aquele fato remeteria, que outras situações, para que você pudesse entender o que seria despertado, mobilizado por aquela situação ali. Então, e isso só mesmo a partir do momento que você começa a liberdade para falar, né, para associar da maneira mais livre possível o fato ao que viesse na cabeça dele, pudesse chegar a alguma coisa, né? Então, isso seria permitir que aquela energia ganhasse finalmente uma representação adequada, uma representação que algo que efetivamente a representasse, né? Imagens que efetivamente a representasse. Acho que é aí que eu, inclusive, professor, depois
eu vou fazer algumas leituras, são bem breves, né? São só alguns grifos, que vai bem nessa questão de rehistoriar, né? Acho que você está comentando de como é que essa cena que volta parece que abre ou pode permitir, dentro de uma narrativa clínica, uma possibilidade de eu rehistoriar. Mas acho que eu ainda tenho mais algumas... A posteriori, né? A Você não posteriori. a posteriori, exatamente. Eu tenho depois mais uma pergunta a fazer, mas eu vou dar prioridade a uma questão que a Natália colocou aqui na caixinha. Ó. Ela está perguntando o seguinte, professora Natália Reinato. E quando a pessoa é ansiosa, sabe que algo ruim está para acontecer e mesmo assim fica traumatizada depois? Olha, eu acho que aí assim, a ideia, né, traumatizado, não ser, talvez ele não seja muito adequado a essa situação. A pessoa é ansiosa, ela está sempre com uma expectativa de que algo vai acontecer, né? Então a gente sabe, as pessoas ansiosas, é mais ou menos como se tivesse a preocupação de plantão, né? Então hoje ela está preocupada com isso, amanhã é outra preocupação, mais para frente é outra preocupação, durante uma época uma coisa, outra época outra coisa. Então essa pessoa é ansiosa com a expectativa de que algo aconteça, né? Esse algo, uma vez que aconteça, em primeiro lugar, muitas vezes ele não tem o efeito que a pessoa esperava. Né? Muitas vezes a pessoa tem a ideia de que tem medo de que aconteça tal coisa, que tal coisa acontece efetivamente, e a pessoa percebe que quando ela acontece efetivamente, a reação dela e a forma de lidar com aquilo é totalmente outra, bem mais, às vezes, estruturada, madura, pragmática, do que ela supunha que seria. Então, eu acho que tem essa coisa que é própria da ansiedade. Mas aí, no caso, quer dizer, no momento em que realmente algo acontece com essa pessoa ansiosa, a menos que seja mesmo da ordem de um trauma. Não a coisa que aconteceu, a imagem que a pessoa temia, essa imagem se concretizou. Porque se ela temia essa imagem e essa imagem se concretizou, a energia que é provocada por essa concretização, ela já está ligada a imagens. Né? Ela já está ligada a imagens. Ela não tem o poder, né, do trauma, o poder traumático, o poder de traumatizar. Ela não tem. Né? Então, se a pessoa está ansiosa, ela já é ansiosa e está preocupada com alguma coisa, essa coisa se materializa e a pessoa fica muito mal com aquilo, ela fica muito mal com aquilo, mas aquilo não é da ordem do trauma, porque já tem uma representação ligada a ela. A ideia do trauma é de uma energia sem uma representação a qual ela esteja ligada. Então, a pessoa estava mal e continua mal. Eu acho, A ideia do trauma. eu acho então, professor, que talvez, reeditando essa pergunta da Natália, talvez ela seria mais no sentido dele. Aí ela pode falar melhor do que eu, mas pelo que você está dizendo, eu entendo do seguinte, que é como se... o que fazer quando eu tive uma experiência traumática, eu me senti assim, e parece que, apesar de tudo que aconteceu e tudo mais, quando eu fico... Deixa eu ver o que ela colocou as palavras dela. E mesmo quando ela fica ansiosa, parece que eu sinto da mesma forma como eu senti da primeira vez. Assim, mas aí eu volto a dizer, né, a experiência. Eu acho que eu não entendi a pergunta. Eu acho que é mais ou Que, menos o seguinte, como sair dessa roda? Como sair dessa imagem? Como sair de... Eu não quero vamos mais sair dessa sentir roda? isso, eu quero sentir outra Não. coisa. Então você vai ter que falar muito disso, você vai ter que falar muito disso com terapia, você vai ter até o momento em que você encontrar uma outra forma de representar aquilo, uma forma que seja mais adequada do que aquela que está se repetindo. Uhum. Né? Porque aquela que está se repetindo não está resolvendo, não está adequado. Então seria isso. Como sair disso? É o caminho sempre, vai para a análise, vai para a terapia.
Vai lá, você vai falar, E, falar, falar, repetir, 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 até que em um determinado momento alguma coisa vai fazer mais sentido e tudo mais. E aí você vai poder lidar com isso com reações diferentes daquela inicial. eu acho essa que eu acho que é uma questão importante, professor. E agora eu vou tentar aprimorá-la um pouquinho mais, né? Vou dar um pouquinho mais de um tempero mais essa questão. Tem uma outra pergunta aqui, mas eu vou reservar ela porque eu vou engaixar, porque eu já tinha uma pergunta já em mente e essa discussão já possibilitou campo para fazê-la ampliar mais essa questão. Então, assim, vou assim colocar um caso imaginário, né? Mas é um caso comum, é algo que acontece, né? No seguinte sentido, eu vou então pegando que uma pessoa, né, ela vá ao consultório, ela vá lá e comece a falar sobre uma experiência que ela considerou traumática, né? Ela considerou traumática, mas a narrativa ali percebe-se que no fundo, ali não havia um risco de vida, ali não é essa situação do ônibus com um apontamento de armas ou com uma violência ali marcada na memória. Teve talvez um sentimento de uma violência psicológica, mas que não foi ali bem elaborado, né? Nesse sentido. Okay. Mas aí faz-se ou tenta-se fazer um caminho, um percurso terapêutico, aonde vá conversando com esse sujeito, vai ali conversando com ele, e ele nega constantemente de que por exemplo, vou tentar acho que vou tentar explanar um pouco uma imagem, né? No seguinte sentido, olha, a pessoa mora com a mãe, né? A pessoa lá mora com a mãe. Então, minha mãe, um dia, ela falou que eu sou vagabundo, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito vagabunda, que não quer trabalhar, que não quer nada da vida. E eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. E é tudo culpa dela. E aí faz um caminho dentro da análise de falar, tá, então vamos trabalhar essa imagem desse vagabundo, essa imagem de que aconteceu ali. Não, 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 não. Como assim? O problema foi dela. A questão é, descubra para mim por que ela me chamou de vagabundo. Você espera, por causa disso, né? Provavelmente porque ela está esperando, está vendo você esperar do outro soluções que você deve partir de você mesmo. Então, desculpa para mim, como é que é isso? Que vagabundice é essa? Mas aí é que está uma questão, professor, é que eu deixo no seguinte sentido. Ali teve como... Foi encarado essa palavra como se fosse um trauma de nossa, o que aconteceu comigo. Mas a pessoa tem quase que uma certeza plena e absoluta de que o problema não é com ela, não é falar sobre ela. Não é nenhuma forma. Eu tenho que descobrir por que ela falou isso, o que aconteceu, ou no sentido de... Agora, colocando um outro exemplo. Um amigo meu me contou que ele gosta de jogar futebol. E aí ele começou a descrever uma situação e pareceu que, na verdade, não era futebol, era basquete. E isso me traumatizou. Aí estou colocando a narrativa da pessoa, né? Isso me traumatizou porque ali pareceu que ele estava mentindo para mim. Ali eu não sabia mais se era futebol ou se era basquete. Quando eu perguntei para ele se era futebol ou se era basquete, ele deu uma cambaleada. Então ali eu fiquei muito traumático. Então eu queria descobrir se o que ele estava falando era futebol ou era basquete. Sobre essa narrativa, que é o analista é convocado a, digamos assim, revirar as palavras de um outro que ele nem... que está ali sendo um terceiro dentro da clínica. O que fazer com relação a isso? Né? Quando há uma insistência quase que absoluta de eu preciso falar sobre essa pessoa, não sobre mim. Olha, essa resistência, esse modelo de resistência, é um modelo, é a resistência comum da análise, né? A gente lida na análise o tempo todo, né? A ideia quero me livrar disso, mas não tem nada a ver comigo. Tudo. Agora, o nosso trabalho é insistir, questionar, contar, até que aquela pessoa coloque um outro elemento naquela linha narrativa dela.
Né? Então, eu chegar aqui, olha, eu vim aqui por um problema, eu tenho um amigo, que era um grande amigo, um dia que falou uma coisa, eu achei que ele estava mentindo, e fiquei na dúvida se ele estava mentindo ou não, eu vim aqui para tentar resolver essa dúvida. Ora, se seu amigo está mentindo ou não, isso não vem ao caso para análise. Né? Isso não vem ao caso. O que nos interessa é o seguinte, por que você se incomodou tanto? Né? O que foi mobilizado em você nessa situação que fez com que você desse um nó na sua cabeça, inclusive viesse processo isso para análise ou viesse fazer análise por causa disso. Então, essa é a nossa questão. Não, mas eu quero saber do meu amigo, olha, com relação ao seu amigo, não, eu quero saber por que isso mobilizou tanto. Isso é o que nos interessa aqui. Né? Então, é claro que essa pessoa vai ficar, mas eu não sei e tal, porque meu amigo. Né? Eu não digo, num determinado momento, espero que vocês assim, né? Num determinado momento, você vai fazer uma intervenção que vai mudar, quebrar um pouco aquele círculo, né, em que a pessoa está colocando a sua narrativa. Né? Então, já tem um elemento novo. Né? Já tem um elemento novo. Mas não é a primeira vez que alguém fala uma mentira e fica assim. Então, tá bom, então vamos ver dessas outras vezes. Mas pensando bem, quando eu era pequeno, minha mãe me chamava de mentiroso. Então vamos ver isso. Enfim, Uhum. você vai introduzindo elementos que vão desviando um pouquinho. Aquele discurso que vai sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, de repente ele tem um pequeno desvio, e esse pequeno desvio leva a um pequeno desvio, leva a outro pequeno desvio, até que de repente a coisa fica outra, totalmente outra. Já não importa mais o basquete, o futebol, já não importa mais o amigo, a questão já começou a girar em torno da verdade, da mentira, já começou a girar em torno de quem ele é e quem ele procura ser, gostaria de ser, e por aí vai, sei lá para onde que vai, cada um pensa. Mas a coisa seria por aí. Né? Não, e aí, essa pergunta, por que, que isso te incomodou, de uma forma, de uma outra forma, é a mesma que a gente faz na situação do trauma. Né? Vamos ver aí o que te incomodou tanto nessa cena. Bom, uma cena de alguém colocando um revólver na sua boca, né, a gente pensa, bom, não precisa ir além, está tudo aí. Só que não, né? Porque outras pessoas sofrem violência e essas outras pessoas, por alguma razão, não desenvolvem o mesmo sintoma que esse cidadão, infelizmente, desenvolveu. Né? Uhum. Então, é preciso, para trabalhar o trauma, é preciso que a coisa não pare nisso. Por que será? O que será que foi mobilizado aí? O que será que foi tocado por essa cena? Né? Por mais que alguém possa dizer, pô, cara, mas isso aqui é mais do que isso? Né? Sim, é mais do que isso. Porque ficar só nisso não resolve a questão tal, que a pessoa vai continuar sonhando, tendo descargas autonômicas, e tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Então, é a mesma coisa que vai perguntar para o cara lá que o amigo mentiu. O que te incomodou nisso? O que te incomodou no trauma? Né? O que te incomodou naquela cena de violência? O que te incomodou naquele momento em que seu companheiro teve uma reação violenta e inesperada? O que te incomodou? Né? Que é a nossa pergunta, é a pergunta que a gente tem, né? Vamos um pouco mais além. Fantástico, professor. Inclusive, acho que a gente está depois puxando. Eu vou ler depois o livro que eu estou guardando, mas tem já mais uma pergunta. E eu acho que, assim, essa pergunta aqui, talvez. Talvez eu acho que aí tenha uma tentativa, né, nessa pergunta de ver como a psicanálise traria essa narrativa para a clínica, ou quais seriam as metodologias. Eu acho que talvez vai mais para a questão da metodologia, que é uma pergunta que já foi realizada, mas ainda eu acho que tem-se ali uma recorrência ali de tentar fazer uma narrativa. É a pergunta aqui da Catarse 22. No viés psicanalítico, como o trauma seria superado? Né? Voltamos de novo para a questão dessa pergunta, mas eu acho que ali vem para uma tentativa de tentar entender quais seriam as metodologias, né? A prática dentro da clínica, como a gente vai encaminhando isso de uma forma psicanalítica. Eu acho que talvez seria por esse viés. Eu acho que talvez não tivesse ficado tão claro assim para algumas pessoas nesse sentido.
A metodologia é a metodologia própria da psicanálise, que é a associação livre. Então, a gente usa a técnica básica da psicanálise, que é da associação livre. Né? Então, você vai associar livremente, você vai falar o que vem à sua cabeça quando você começa a falar disso. O que mais vem à sua cabeça? Ah, veio uma imagem tal, assim, assim. De repente, eu estava aqui falando, aí, não sei porque, lembrei de um fato que houve uma vez na minha adolescência. Vamos ver esse fato. Né? Então, essa é a metodologia, que é a metodologia própria do psicanálise, né? Onde você, então, convida seu cliente a se colocar numa posição confortável e falar, né, do que lhe vem à cabeça, ligado àquele assunto, ou aparentemente não ligado àquele assunto. Né? Essa é a metodologia. É assim que a gente trabalha com todas as coisas. Todas as coisas. Com trauma, inclusive. Né? Assim, faz, né? Não sei se teria sido essa a questão. Mas a metodologia da psicanálise básica é a associação livre. E é isso que a gente vai fazer. Perfeito, professor. E aqui tem uma pergunta também do Vitor. Eu acho que ele está puxando essa questão, mas inclusive tem na literatura psicanalítica, que é chamada da cena primária, né? Da cena primal, né? O Vitor perguntando, o Vitor Oliveira, se o sujeito é exposto e observa cenas envolvendo sexo explícito numa fase pueril, invariavelmente terá trauma, né? Acho que ele está usando dentro da concepção, né, ou tentando se basear também algo que já tem na literatura psicanalítica, mas ali é como se isso, por ser só essa imagem, já fosse causar uma ruptura dentro do sistema psíquico. Não, não obrigatoriamente. Uhum. Não obrigatoriamente, porque essa possibilidade dessa cena ser ligada a uma representação ou não vai ter a ver muito com a estruturação, vamos chamar assim, a maturidade daquele aparelho psíquico. Né? E pode ser que a criança até veja aquela cena e, enfim, pode achar estranho, não estranho, pode se sentir curioso ou não, tudo mais, né? Mas não obrigatoriamente vai trazer para ela um trauma. Né? Pode ser. Freud, né, tem lá casos, né, o Homem dos Lobos, né, que ele parte da interpretação, da compreensão do Homem dos Lobos, em grande medida a partir de uma cena sexual dos pais que ele teria assistido e tal. Enfim, mas não obrigatoriamente, não obrigatoriamente. A gente não pode dizer que obrigatoriamente uma cena ou outra, uma ocorrência ou outra, vá ser traumática para uma pessoa. A gente não para todas as pessoas, desculpa. Vai ser traumática para todas as pessoas. Vai ser traumática para algumas, para outras não. E a pessoa vai, às vezes, nem entender, né? E não, já passei por isso. Nossa, isso aí é assalto? Que é isso, amigo? Já passei por isso aí várias vezes, estou nem aí mais. Enfim, é uma coisa que a gente não sabe, né? É absolutamente individual, tem a ver com aquele momento ali que a pessoa. Então, a ideia, né, se observar uma situação sexual dos pais não vai obrigatoriamente trazer a questão, parecer como trauma. A gente tem que ver o seguinte, eu acho que isso é uma coisa que tem sido desconsiderado nos últimos tempos com relação à criança, né? É que a gente tem que levar a criança, possível, né? Imagens que sejam imagens que ela possa associar a outras imagens, né? Justamente para que elas não ganhem essa característica traumática. Então, a gente chegar e bombardear a criança com uma série de informações que estão além da capacidade dela de organizar e ligar aquilo às coisas que ela tem, as outras representações com as quais ela lida e tal, isso aí, como algumas pessoas têm pregado ultimamente, isso vai
muito provavelmente trazer situações, ou pelo menos uma quantidade, mas trazer situações traumáticas, sim. Né? Então, essa ideia de que você pode jogar em cima da criança tudo que você pode jogar em cima do adulto ou do adolescente, não, não é assim. Uhum. Né? Não é assim. Realmente existe uma evolução que vai permitir que a criança possa assimilar informações, situações, imagens que cheguem até ela. E isso depende do tempo, né? Depende de que outras imagens sejam assimiladas, mais simples, sejam assimiladas para que ela possa, pouco a pouco, acolher questões que são mais mobilizantes, questões que tocam em pontos mais sensíveis, e aí então aquilo possa ser assimilado. Senão, a gente vai estar falando de trauma. Eu acho que a questão, inclusive, professor, aí eu vou trazer um pouquinho da minha concepção mais profissional, mas com relação a essa questão da criança, que assim, eu acho que não é apenas a questão de ser uma criança, mas a questão de estar lidando com uma pessoa que imaginariamente ela é muito mais ativa que um adulto, né? No sentido de ali ela está realmente criando as suas concepções, está estruturando a vida de uma forma muito imaginal, pelo brincar, né? E muitas vezes parece que algumas concepções mais adultizantes impedem essa possibilidade do brincar, porque o brincar é uma situação representacional, é uma introdução à imaginação, isso é importantíssimo. E aí é que eu queria pegar esse fio para trazer o que eu tinha colocado aqui, que eu tinha grifado sobre esse livro aqui, sobre essa questão imaginal, né? Sobre essa questão da importância da imaginação com relação ao trauma. Inclusive, professor, se você puder e quiser, depois da leitura dos meus grifos, eu gostaria que você comentasse alguma coisa, uma questão do tipo, porque vai muito nessa linha que a gente está conversando hoje, e sobre essa possibilidade do trauma ser uma possibilidade de contar uma história sobre um sujeito, que não é qualquer um, sou eu. É criar uma história sobre, ou sobre mim, né? Não sobre um trauma, mas sobre mim. O que isso fala sobre mim? E aí o Hillman, as minhas pontuações sobre o Hillman, ele coloca aqui, né? Um trauma não é o que aconteceu, mas a forma como vemos o que aconteceu. Um trauma não é um evento patológico, mas uma imagem patológica que se tornou intolerável, como diz Lopes Pedraza. Poieses como terapia, né? E essa poiesis que ele coloca aqui vem na etimologia de que significa fabricação, né? Então a poiesis é uma fabricação imaginal, né? Aquilo onde tem quase que algo em mim que fabrica imagens. Então, a pessoa que teve suas histórias desde cedo, teve tempo de exercitar sua imaginação como uma atividade, pode imaginar a vida e não somente pensar, sentir, percebê-la ou apreendê-la. A terapia é um modo de revivificar a imaginação e exercitá-la. E aqui o Hillman coloca aqui com relação às histórias, né? Como é que o que é trabalhado nas histórias dentro da clínica. Então as histórias, né? Isso pode conduzi-los, né? Conduzi-los no sentido dos terapeutas, né? Que trabalham com as fantasias, a prescindir da história de caso como se fosse somente externa, esquecendo que ela também é um fragmento da imaginação. E todas as figuras nela, incluindo aquelas figuras traumáticas sempre presentes, mamãe e papai, não são retratos na memória, mas imagens da memória, com um eco arquetípico, progenitores em meu mito genealógico, que continuam a engendrar a minha alma com as fantasias e emoções que continuam a causar. Precisamos apenas ler cada sentença literal de nossa vida metaforicamente, ver cada figura do passado como uma imagem. Então, nisso, a psicologia profunda
ela ela inventou uma nova linguagem, um novo estilo de ritual e de amor. Também deu forma a um novo estilo de história, que não é nem biográfico nem médico, nem testemunho confessional, mas uma narrativa dos trabalhos internos da alma através do tempo. Uma história de memórias, sonhos e reflexões, algumas vezes disfarçadas, mas não necessariamente em realidades empíricas. Não faz diferença quem as escreve, permanecem documentos na alma. Essas trivialidades medrosas são tão significativamente importantes porque a história está acontecendo agora na alma. E a alma entrou novamente na história. Os terapeutas são os novos historiadores. Então, esses fenômenos subjetivos que ele se refere, nos dão uma narrativa, uma ficção literária que desliteraliza a nossa vida de sua obsessão projetiva com a exterioridade, colocando-a numa história, movendo-nos da ficção da realidade para a realidade da ficção. Fazer alma, em que fazer retorna a seu significado original de poieses, novamente. E aqui o meu último grifo. Talvez nossa era tenha ido para a análise não para ser amada ou curada, ou mesmo para conhecer a si mesma. Talvez tenhamos ido para que nos seja dada uma história de caso, que venha a ser contado numa história de alma e receba uma trama para ser vivida. Então, eu fiz essa leitura, né? Eu fiz esse recorte aqui desse livro do Hillman, porque eu vejo assim que a possibilidade de qualquer que seja uma imagem de nos iniciar para a vida, ela inclusive tem um texto, né, do Gustavo Barcelos que não fala exatamente com a palavra trauma, né, mas usa a palavra fracasso. E ele coloca ali o fracasso como sendo a porta de entrada para a alma, a porta de entrada para a psique, para conhecer a psique, para conhecer a minha vida. E pelo que eu vou escutando e sobre essa questão situacional, né, de como nós pegamos esse evento traumático e vamos colocando ele na nossa vida, eu acho que aí começa, e pelo que eu entendi, professor, é como se eu pudesse pegar aquele evento e dizer, tá, o que esse evento me inicia na história? Como é que eu fui colocado dentro de uma história e da minha história? Como é que essas coisas se relacionam? Talvez aí seja essa possibilidade de recontar uma coisa e ficar recontando ela como se ali tivesse todo um potencial, desse uma abertura, né? Como se fosse realmente uma imagem que abre ali, que arranca quase que a pele ali, coloca algumas coisas, possibilitando para que eu consiga enxergar por dentro. Como é que eu vejo agora essa imagem de dentro? Uma imagem de fora, que veio de fora, mas me tocou por dentro. E aí eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu tenho que me iniciar alguma coisa ali. Eu fui convidado a ficar com isso, e isso causa coisas em mim que até então não causava assim com tanta efusividade, né, ou com tanto fervor. Ali eu fui iniciado na minha história de alguma forma. Não sei, professor, aí eu deixo aberto para você fazer qualquer comentário com relação a essa leitura. Olha, eu acho que a gente, essa leitura, vamos falar em dois planos. Primeiro, no plano do desenvolvimento, no plano da nossa própria formação, quando o que está sendo dito é justamente isso, né? O que é o trauma, né? O trauma então, é aquela vivência sem representação, essa vivência sem representação. E se a gente for pensar, por exemplo, criança, no momento em que, desde o seu desenvolvimento, ela tem muitas vivências intensas e pouca forma de representar. Então, por exemplo, quando você oferece imagens para essa criança, e volto a dizer para o viciante, sejam imagens simples, imagens mais simplificadas, no início, né, para que ela possa
e tal, é, você está dando a ela justamente um meio de se apoderar dessas imagens, sim, de fazer com que essas imagens passem a falar alguma coisa dela, e a partir daí que ela, então, a energia que a toma, que a intensidade das experiências dela, que isso possa ser associado a imagens que ela reconheça como suas, né? E que são interessantes, não só na conversa que você tem com ela, aquela conversa que ela pode ela obviamente não responde, né? Mas são imagens verbais, são expressões, são mímicas, são musiquinhas que você canta, são musiquinhas que tem uma. Pouco a pouco ela vai. Aquelas musiquinhas de, né, pintinho amarelinho, não sei o quê, que vão tendo aí uma coisa também. Uma dimensão também de simplicidade e tal. Quer dizer, imagens que você vai oferecendo e que ela vai se apoderando dessas imagens, como você falou, transformando aquelas imagens gerais em imagens suas, que vão representar coisas que são dela, que são só para ela, né? E com isso, então, ela vai depois ver alguma coisa com uma atividade, que são brincadeiras partilhadas, né? Onde ela tem um papel, onde ela tem um papel dentro daquela brincadeira. Então, agora eu era um não sei o quê, agora eu sou um não sei o quê, eu faço isso, faço aquilo e tal. Vamos desenvolvendo isso. E isso aí, então, é fundamental para a evolução dela. Fundamental. É preciso, volto a dizer, que essas imagens oferecidas a ela sejam imagens que ela tenha, que se suponha, né, que ela tenha uma condição similar. Né? Você não vai pegar lá a criança e você começar a listar para ela, né, que é provável que ela vá aproveitar aquilo de alguma forma da vida. Então, a gente vai oferecendo isso justamente, né, para que você usou um termo que eu conhecia, que é uma de imagens presas, de coisas que se repetem, menos, eu não me lembro, você usou um termo agora, mas eu acabei não guardando. Mas, então, era isso, né? Para que você se livre de um aprisionamento representado por uma escassez de imagens com as quais o psiquismo possa trabalhar e possa colocar à disposição para a ligação de intensidades maiores de energia que falo, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso é uma coisa que não para nunca. Isso é uma coisa que não para nunca. Está aí, tá? Com tudo, né, que se refere à cultura, tudo que se refere à cultura tem que oferecer imagens. Né? Sempre vai ter algumas que você não conhece e que você vai assimilar ou não vai assimilar, mas se assimilar é porque elas representam alguma coisa, elas servem para representar alguma coisa sua. Né? Então, de repente, você fala, esse autor, pô, descobri um cara que eu não conhecia, esse autor é ótimo, vou devorar os livros dele, segue. Né? Por quê? Porque, sei lá, porque aquela linguagem, aquelas imagens, aquela narrativa, ela serviu para expressar coisas suas. Né? E aí você fica seguindo aquele autor, ou às vezes um diretor de cinema, ou às vezes, sei lá, alguma coisa, né, que você adota já adulto, você adota aquilo e adota porque aquilo serve para representar. Não é uma coisa que faz na infância, não. Na infância, tem essa base que vai nos permitir lidar com o mundo, né, esses primeiros contatos com o mundo, contatos muito simples, depois cada vez mais complexos e tal. Essa complexidade que aumenta tanto na puberdade, na adolescência e tudo mais. Mas não é só aí, não. Adotando, né? Assimilando. Professor, você deu uma travada. Tô aqui. Vamos lá. Pois é. Então, o que eu estava dizendo é que não é só na infância, não. Né? Mas, ao longo da vida, você está indo.
anotando imagens, escolhendo, acolhendo imagens que você sente que são muito boas para representar alguma coisa que você pode até não saber o que é. Mas, de qualquer maneira, muitas vezes não sabe o que é. Mas, de qualquer maneira, serve para representar bem. Né? Vai respondendo isso. Então, a questão da imagem é fundamental. Né? E isso, no momento que eu assimilo aquele autor, que é um autor super conhecido, mas no momento que eu assimilo aquele autor, aquelas imagens que estão ali, aquilo que está ali passa a ser meu, porque passa a representar algo meu. Não é? Quem é fulano de tal para você? Para você é um, para o outro é outro, para o outro é outro. Né? Porque cada um vai usar aquele autor, aquelas imagens, aquela forma narrativa, para representar algo que é seu, que é interno. Basicamente. Eu acho que, e puxando essa última fala sua, professor, tem uma pergunta da Natália, novamente. Eu acho que dá, inclusive, para a gente fechar a nossa live, né? A gente teve muita coisa rica, muita coisa importante. Tem uma pergunta dela que eu gostaria de responder primeiro, mas depois eu passo a bola para você ficar à vontade para comentar depois, né? Porque eu acho que ela comenta sobre uma questão do que eu li sobre o James Hillman. Eu queria comentar, né? Eu vou tentar não me delongar muito, mas acho que é uma pergunta que ela já traz, né? De várias formas, mas eu acho que hoje a gente consegue abordar sobre esse viés que a gente está falando sobre hoje do trauma, né? Então aqui ela está comentando como se aprende a fazer poieses, se todos os sujeitos são capazes, né? Aqui ela está colocando, né, no sentido de como é que essa imaginação, como é que acessar essa imaginação, né? Como é que é possível reimaginar também, né? Não só acessar uma imaginação, mas o reimaginar, o reexperienciar, ver de uma outra perspectiva e por aí vai. Bom, dentro de uma questão que eu acho importante com relação a isso, a poieses, né, que já tem essa... inclusive o James Hillman, né, ele não coloca só poieses, ele coloca mitopoieses, né, como se ele tivesse algo fundamentado pelo mito, né. Inclusive nesse próprio Ficções que Curam, ele articula algumas questões que já trazidas, que já vem de uma base de quem estuda literatura clássica, né, principalmente, né, pelo que eu vi, essa literatura clássica vinda dos gregos, né, da literatura grega, onde, quando o grego narrava um mito, ele não estava narrando algo que era uma inverdade, ou era uma mentira, ou era algo ali contado para distorcer alguma coisa. Bem pelo contrário, a concepção de mito que tinha-se o grego antigo era de contar uma verdade, né? Então, qual que era essa verdade que era contada? Se a gente pudesse transformar ou colocar isso na nossa linguagem contemporânea, era essa verdade de dentro, né? Que seria essa verdade do que acontece com a nossa... o que toca em nós com relação a esses eventos aqui, né? Então, o mito ele vem carregado de metáforas, ele vem carregado de simbologias, que não se prendem ou não se fixam a um processo de um fazer história, do simplesmente que o fazer história é contar quantos tinham no exército de Alexandria, né? Que o fazer história é contar como as tramas foram sendo narradas, como as coisas eram sendo vivificadas e tudo mais. Esse é um ponto principal. O segundo da poiese é o seguinte: muitas vezes a gente começa a perceber que a gente tem uma função ali sobre a imaginação, mas ao mesmo tempo, por determinados fatores, eu não vou me adentrar tanto a eles, eles não são considerados eles não são considerados importantes, digamos assim, ou fundamentais. Eu vou dar um exemplo. Você apresenta uma imagem para uma pessoa A e para uma pessoa B. A pessoa A,
ela vai pegar aquela imagem, ela vai poder ficar fascinada com aquela imagem e fazer uma representação outra pintando-a, né? Ela repinta aquela imagem, uma concepção, ela se foca em alguns traços, tal. E aí tem a pessoa B, que aquela imagem não a toca em nada, né? Ou não despertou em uma imaginação de nada, ou melhor, até despertou, mas ela falou, isso daqui não é nada de importante assim, né? É só um devaneio, é só algo ali banal, né? Aí essa pessoa B vê o que a pessoa A fez, da mesma imagem, e fala, nossa, olha como é que ela cria e eu não tenho essa capacidade. A questão da capacidade não é que A tem melhor que B, não é que a pessoa A tem uma capacidade melhor imaginativa que a pessoa B. Até porque a imaginação não se pondera entre mais ou menos, ela não é mais ou menos. Ela já apresenta-se numa imagem que não é, digamos assim, mensurável. Né? Você não mensura uma imaginação. Mas o que acontece é que a pessoa teve uma pessoa que possibilitou a fazer um trabalho imaginativo e uma outra que não se possibilitou ou se coloca de uma forma muito pejorativa sobre o trabalho imaginativo. Então, o que acontece? A poiesis, ela fica nesse lugar aonde é sempre a forma como vemos. Isso é que o Hillman está colocando. Não é uma questão de um fato findo, principal, pontual e que aquilo não tem como escapar. Mas é uma forma como ver. E é importantíssimo existir um outro, existir uma outra pessoa, outras concepções, exatamente para conseguir quebrar concepções. Pegando, inclusive, os exemplos que o professor Éder colocou aqui na live, o mesmo evento, né, com a mesma o mesmo acontecimento, digamos assim, não é encarado da mesma forma por uma pessoa e por outra. Né? Pode-se colocar que ali teve um assalto dentro de um ônibus, mas uma pessoa ficou extremamente fixada naquela imagem e uma outra consegue lidar com ela de outra forma, né? Coloca uma outra narrativa de, nossa, graças a Deus não aconteceu nada pior, e por aí vai. Faz-se ali uma possibilidade de ter-se uma defesa com aquilo. Todas essas possibilidades são imaginais. Se nós tratamos a imaginação como algo banal, algo fútil, algo descartável, nós nunca temos acesso, ou melhor, todo o acesso que essa fabricação que tem, ela nos acessa, ela é descartável, ou ela, digamos assim, não é considerável como sendo um ato de contar a minha história. É como se isso não tivesse a ver com a minha história. Ainda continua desvinculado. É só quando a gente vai vinculando as nossas fantasias, as nossas imaginações, é que a gente começa a criar uma história. Não à toa, dentro da clínica, né, a clínica que eu mais me inspiro, da psicologia analítica, fala-se muito e tenta-se contar muito histórias também, para que se insira esse sujeito dentro de um lugar aonde essa história foi contada em outro tempo, em uma outra dimensão, com uma outra pessoa, mas ali teve uma outra concepção também. Ou ali tem uma concepção mais aberta que a sua. E ele abre um campo para você rever a mesma coisa que você está contando de uma outra forma. Então, o processo de contar histórias é um processo de abrir campo, de abrir a imaginação. Por isso é importante contar e falar sobre nós dentro da clínica. Porque nós estamos recontando as nossas histórias. E nós estamos colocando no lugar. A minha alma conta. A minha alma faz história. A minha alma importa. Né? Nesse sentido. Professor, fique à vontade. Eu falei bastante agora. Eu acho que realmente a gente, na clínica, né, a gente ouve história. Agora, semana passada, eu fiz uma postagem, eu coloquei assim, todo relato ficcional é autobiográfico, todo relato biográfico Eu li é essa postagem autobiográfico. fantástica, professor. E aí é isso, né? Quer dizer, você vai para a análise para falar de você. Você está falando de uma ficção, né? Em grande medida uma ficção. Quer dizer, vai haver ali espaços, vai haver furos, né, vamos dizer, no seu discurso, onde algo menos ficcional vai aparecer, ou um arranjo, né? Que
fale mais de algo essencialmente seu, vai aparecer ali. Né? Então, eu acho que a gente vai para ouvir histórias, a gente vai para ouvir histórias, né? Mas para dar um outro significado, para repetir a mesma história. Né? Que a criança que fica pedindo, né, que você repita aquele mesmo desenho, ou conte aquela mesma história, ou cante aquela mesma musiquinha. Quando você muda uma palavra, ela para, diz, não, não é assim, volta, né, e faz você repetir exatamente como é, até que num determinado momento ela esquece daquela música, daquele filme, daquele desenhozinho, esquece daquela história que pediu para contar, esquece daquilo, passa para outra. Quer dizer, ali ela repetiu aquelas imagens, ela usou aquelas imagens para elaborar alguma coisa. É como você disse, né? Ela se apoderou daquelas imagens dela, e até o momento em que aquilo que ela precisava elaborar estava suficientemente representado. Né? Aquilo que havia sido traumático, assim, poderia ser colocado, poderia ser associado a essas imagens, isso já havia sido feito. Então ele passa para outra. Né? Ele passa para outra e vai, às vezes, pegar uma outra história e também, exaustivamente, você vai contar aquela história do mesmo jeito. Tal, né? Eu acho que a gente vai também para a história, até que aquela repetição vá ganhando uma nova forma, vá deixando de ser aquela que era estereotipadamente contada, e a gente percebe que houve uma evolução ali. Né? E que é então, eu acho que é uma clínica de histórias. Né? Uma clínica de histórias. Uma clínica de imagens, de representações, e a gente vai, reorganizar determinadas energias soltas aí. Pode você estar aí, ou eu estou aí? Não, eu achei. É que assim, tem um pequeno delay da voz e o som, professor. Então eu achei que você estava falando ainda. Mas eu acho fantástica essa questão, né, que você traz, professor, dessa criança que pede para a história ser contada exatamente igual. É como se ali ela tivesse. Assim, eu imaginando, né? É como se ela tivesse ali quase que criando um fundamento para aquilo. É como se ela tivesse, não, isso é assim, é como se ela estivesse experimentando quase que pela primeira vez, ou tendo uma noção de primeira vez, diversas vezes, de que aquilo é assim, né? De que as coisas funcionam, elas têm algo. E ela consegue se lembrar disso, né? É como se ali ela também pudesse brincar com a própria memória, ela ali pudesse identificar essas diferenças. E isso é fantástico, né? A criança, ela é um ser maravilhoso nesse sentido. Ela sempre nos convida ao novo, né? Puxando a questão do Poor, né? A criança, ela quebra as normas, né? Ela sempre, o Poor, na verdade, né? Não só a criança, mas ela quebra essa coisa normal, essa coisa que já está estabelecida. Quando a coisa já vai ficando normal, ela já vai se interessando por uma outra coisa. Acho isso fantástico, porque isso é uma atividade da fantasia. A fantasia tem asas, né? Se a gente for colocar como as nossas próprias expressões verbais, elas nos ambienta com relação a como a fantasia é constituída, né? Tem aquela expressão da asas à imaginação. Uma imaginação sem asas, ela não consegue ir para muitos lugares, né? A gente imagina que uma imaginação com asas, ela pode ganhar altitude e pode ganhar rasantes, ela tem ali uma concepção de... Ela não tem uma linearidade, né? Todos os voos, todos os movimentos, eles não possuem uma linearidade, eles possuem um caminhar tem esse ambiente aéreo. Então, acho que essa possibilidade de conseguir dar esse ar, né, esse refúgio, essas asas também
esse elemento assim tão fincado na terra, né? Ou tão colocado ali como que é um trauma ali, que é aquilo ali, como se não conseguisse sair de lá, é uma possibilidade de uma relação, né? Como se aquela imagem me pudesse, eu possibilitasse uma questão de como é que eu vou dar asas à imaginação para isso? É possível se fazer isso? Então ali é sempre uma situação imaginal, na clínica a gente sempre lida com essa imaginação, né? Se a gente for pensar nessa poiesis, é isso. A poesia, ela, ela subverte muito elementos, ela não fica ali finda, galgada na coisa, mas ao mesmo tempo ela sempre fala sobre aquela coisa, ela não foge de lá. A poesia que é tomada por uma imagem, ela continua falando daquela imagem, seja de uma forma, né, como Omar Pamuk, de uma forma sentimentalista ou mais racionalista, mas ela sempre vai estar ali, né? E aquilo é o que acontece dentro da clínica. A pessoa, às vezes, ela começa, isso é fantástico, né? Às vezes a pessoa coloca ali, ela fala uma frase, né, de alguma questão que aconteceu na vida dela, e aí quando ela continua falando sobre ela, aquela frase soa de uma outra forma, né? Então, uma questão, né, uma coisa que eu acho fantástica, alguém comentou, nossa, esses dias aqui, não sei o que aconteceu, eu virei meu vidro de picles ali, né? Eu coloquei meu vidro de picles ali, eu fiquei, nossa, olha só o que eu fiz, estava de ponta cabeça, eu virei meu picles ali. E ela começa a contar sobre experiências onde foi difícil demais para ela conseguir lidar com algumas situações, porque sempre ela tentava e batia na parede, batia na parede, batia na parede. E aí, de repente, aí vem uma coisa, tá, mas como é que você se virou com isso? Aí vem o vídeo do Pericles, né? Então essa imagem continuou ali de uma outra forma. Ela estava falando sobre ela. Então eu acho que essa experiência clínica ela é fantástica, porque a alma ela vai se reinventando. Quanto mais a gente vai falando sobre nós, mais a alma ela vai conseguindo se reinventar. Ela tem poieses per se. E, bom, professor, acho que passou um pouquinho do nosso horário que a gente tinha combinado, mas eu agradeço imensamente o convite aceito para estar nesta live. É fantástico recebê-lo aqui. Feito, né? Agradeço muito o convite feito e foi muito bom participar, muito bom participar, né? A gente tem um diálogo fácil, né? E eu acho muito bom, realmente. Fico muito gratificado por ter a oportunidade de participar dessa live. Acho ótimo mesmo e espero ter esclarecido alguma coisa, organizado alguma coisa, enfim, ter contribuído de alguma forma para quem nos ouviu. Bom, o que eu percebi, professor, é que assim, para mim, né, eu já estava lendo um pouco mais de afinco esses tempos com relação a esse tema. Para mim, eu acho que deu uma esclarecida excelente, foi fantástico, né? É como se ali fosse uma possibilidade de dar um espaço bem mais organizado para algo que parece que não sai dali, né? Não se movimenta, que fica, insiste, né? Que é essa questão do trauma. E ali eu acho que a possibilidade foi, inclusive, perceber dentro de algumas perguntas, né? De várias perguntas que foram colocadas, exatamente esse processo de volta para lá, de voltou a falar sobre isso, voltou a falar sobre essa concepção, voltou... Que eu acho que é essa concepção e essa narrativa que o trauma dá. A gente volta a falar sobre isso. Mas a gente não volta a falar sobre isso quando a gente tem essa noção de não fala sobre dela da mesma maneira, né? Eu acho que é aí que, inclusive, é a importância da repetição, não como sendo apenas uma compulsão, mas como sendo um processo criativo da própria psique de rehistoriar-se, de refundamentar-se, de voltar a si mesma para falar: eu estou estabelecido assim no mundo. Então, professor, eu só tenho a agradecer. É fantástico recebê-lo aqui. Eu tenho essa honra de ter esse espaço, esse convite. Esteja sempre convidado, professor, porque os seus ensinamentos, né,
eles enchem de alegria e de uma esperança, né? Não de uma esperança de Pandora, mas uma esperança de podemos sonhar, né? Não esperar, mas podemos sonhar, ver a vida como um sonho. Então eu agradeço muitíssimo mesmo a sua participação, professor. Seja sempre convidado e nos vemos numa próxima live. Claro, claro, nos vemos sim. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero, volto a dizer, espero ter acrescentado alguma coisa com o que eu falei. E, olha, um grande abraço, foi um prazer. Um grande abraço para ti também, professor. Um grande abraço também a todo mundo que participou aqui da live, contribuindo com perguntas, contribuindo com várias colocações interessantes. E nos vemos não na semana que vem, talvez na próxima, né? Tô variando os dias das lives, mas agradeço imensamente a todo mundo que participou daqui. E um obrigado e até breve. Até breve. Tchau.